Glória a Deus. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Que a paz de Cristo esteja constantemente crescendo no nosso coração. Como eu disse, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando ao coração de vocês uma mensagem. Obrigado, pastora Gessilda. Obrigado, Fabão. Obrigado, Marcinha. Obrigado a toda a equipe que eu conheço aqui. Alguns rostinhos que eu conheço, alguns conhecidos que há muito tempo eu não via, eu revi. Glória a Deus. É um privilégio. E aqui eu quero falar um pouco algo que vocês estão se apoiando durante, hoje é a segunda semana, né? E semana que vem é a terceira. Vocês estão se apoiando em um tema bem interessante. E antes de eu entrar nesse tema, eu quero aqui agradecer também a minha esposa que está comigo aqui, a pastora Fernanda, que é uma mulher de Deus abençoada na minha vida. Tudo que eu sei eu aprendi com ela, irmãos. Literalmente, muita coisa. Deus usou a vida dela para me abençoar. Eu conheci Jesus graças à vida dela e ela foi minha referência. Quem conhece minha história sabe que ela foi uma referência para mim e que eu cresci sendo acompanhado pela espiritualidade, pela fé dessa mulher. Então sou grato a Deus pela vida dela. Beijo, te amo. Pessoal, eu quero ler com vocês um texto aqui de Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Aí, ó, aproveitar esse casamento aí já, tá vendo? Tem vaga não? Romanos capítulo 12, versículo de número 12. O tema desses dias é esperança. Olha que interessante isso. Versículo 12 do livro de Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Glória a Deus. Pai, nós queremos render graças por essa noite. Te agradecemos pela capacidade que o Senhor nos deu de entender a sua palavra, de discernir o seu texto, a sua revelação por meio do Espírito que agora habita em nós. Nós somos um com o teu Espírito, Pai, e ele nos faz entender os segredos que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos que nesta noite não seja diferente. Que o nosso espírito, ó Pai, seja iluminado pela tua revelação. E que saiamos daqui edificados, com os olhos da nossa alma abertos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor estará comunicando a nós, ó Pai. Nós queremos ser edificados, nós queremos estar alegres, nós queremos estar cheios de paz, de ânimo, de vigor, ó Pai, para continuar a boa obra que o Senhor tem empenhado em nós, para continuar, ó Pai, a vida cristã com alegria e ânimo e certeza de que a nossa esperança não é vã e vazia, pelo contrário, a nossa esperança está guardada e segura em Ti, Pai. Por isso, nós celebramos a Jesus nesta noite, porque Ele é bom e fiel. Amém e graças a Deus. Amados, eu quero, antes de começar a discorrer o versículo 12 aqui com vocês, eu quero que nós venhamos levar em consideração que Paulo, que é o escritor do livro de Romanos, o livro de Romanos é um livro assim muito poderoso, muito maravilhoso, e ele tem muitos conceitos importantes para a nossa fé cristã. A gente percebe que o livro de Romanos, ele é um livro que ele fala sobre algumas coisas importantes, como por exemplo a justificação por meio da fé. E é um dos fundamentos de doutrina da fé cristã. Ele fala também sobre a graça, ele fala sobre o povo de Israel, ou o papel do povo de Israel. Então Paulo vai, além de falar algumas questões sobre a prática da vida cristã, Paulo vai doutrinar, estabelecer doutrinas na igreja a partir deste livro escrito aos Romanos. Como eu disse, Paulo também
vai falar especificamente aqui no capítulo de número 12, hein, meu irmão? No capítulo de número 12, ele vai falar sobre alguns posicionamentos, alguns comportamentos da igreja cristã, da vida cristã, do povo de Deus. E, para ser mais preciso, no versículo de número 12, Paulo vai destacar 3 questões que eu considero ser tamanha importantes para a nossa vida cristã. A primeira questão que Paulo vai propor e que vai destacar no livro de Romanos capítulo 12, no versículo de número 12, Paulo vai propor alegria na espera. Segunda proposta de Paulo é paciência na tribulação. E a terceira proposta de Paulo é perseverança na oração. Então preste atenção nisso aqui: alegria na espera, paciência na tribulação e perseverança na oração. Nós vamos debruçar em cima desses 3 conceitos que nós acabamos de ver Paulo colocar a igreja dos romanos, ou a igreja de Roma, e nós iremos perceber que a palavra, por exemplo, que Paulo vai começar a utilizar como o tema da nossa noite aqui, é a palavra esperança. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: permaneça em esperança. A palavra esperança, ela vem do termo grego elpis, que significa expectativa confiante, fé antecipada, confiança no futuro. O que isso significa? O termo elpis carrega a ideia de certeza com base na fidelidade de Deus. Olha que interessante isso. Quando eu proponho esperança, eu não estou propondo uma esperança vazia. Eu não estou propondo em uma esperança nos homens. Porque pode ser que alguém diga para nós: eu vou fazer isso por você, eu vou te ajudar naquilo. E talvez muitos de nós, com esperança baseada no que as pessoas disseram, nós fomos frustrados, nós fomos decepcionados, nós nos entristecemos. Mas nós estamos falando de uma esperança em um Deus que nunca falhou, em uma esperança em um Deus que nunca mentiu, em um Deus que nunca deixou de cumprir as suas promessas. Então nós estamos falando de uma esperança segura. Nós estamos falando de um investimento, nosso irmão falou aqui, bem falado, de um investimento seguro. Nós não estamos nos apoiando em um fundamento mal estruturado. Pelo contrário, nós estamos esperando em um Deus que zela em cumprir as suas promessas. O homem pode prometer e falhar. O homem pode prometer e mudar de ideia. Mas o que Deus diz, Ele não muda de ideia. E nós precisamos considerar que Deus tenha talvez dito algumas coisas a nosso respeito há anos atrás. E infelizmente o inimigo da nossa alma, por episódios que podem ocorrer ao longo da nossa vida, ele pode tentar descredibilizar as promessas que Deus disse, baseado em muitas falhas que nós cometemos. Porque às vezes nós cometemos alguns erros, nós cometemos algumas falhas, e vem a acusação dizendo: não vai acontecer por causa disso, não vai acontecer por causa daquilo. Mas deixa eu te dizer, o Deus que te prometeu lá atrás, Ele não só conhecia você lá atrás, Ele conhece você hoje e Ele conhece você amanhã. Então eu quero liberar sobre você que nada vai impedir as promessas de Deus. Deus irá alinhar os seus caminhos, Deus irá alinhar a sua conduta, Deus irá alinhar os seus pensamentos, porque Ele preparará a nossa vida para desfrutar de todas as promessas que Ele tem liberado sobre nós, a igreja. Então confie nele. Não deixe com que a sua esperança se perca, porque esperança é uma confiança, uma expectativa com confiança. Já percebeu aqueles irmãos desanimados dentro da igreja? Porque estão demorando tomar posse da promessa, pastor? Porque as coisas não aconteceram no tempo determinado que eles imaginavam, e eles começam a ficar sem energia,
Eles começam a perder aquele vigor, aquela fé. Deixa eu te dizer uma coisa, seja ministrado por essa palavra. Saiba que Deus, Ele está cumprindo a sua promessa. Ele está te preparando para que você tome posse da promessa. Duas questões que nós precisamos avaliar, que são extremamente importantes, porque para se viver a promessa, nós precisamos andar em esperança, sim ou não? Mas antes de qualquer promessa ser manifestada, nós iremos passar por um período no qual nós podemos chamar de episódios de processos. A Bíblia fica marcada, se nós pegarmos da antiga aliança, aonde o povo vai sair de uma terra, aonde eles estão escravos, e eles vão ir em direção a uma terra da promessa. Só que entre a promessa de Deus e entre o cumprimento dessa promessa, eles vão passar por um período ou por um episódio chamado deserto. E nesse episódio chamado deserto, a Bíblia diz que por 40 anos, esse povo vai ser suprido por algo que se chama maná. Maná significa provisão, presta atenção, não estou dizendo o significado da palavra, mas para nós aqui, maná significa provisão. Canaã significa promessa. Você pode repetir comigo? Maná significa provisão. Canaã significa promessa. Agora preste atenção, antes da promessa, nós teremos que esperar e confiar na provisão. O interessante da provisão é que a provisão vai nos treinar na confiança em Deus. Porque perceba que no maná Deus vai dizer ao povo assim: todos os dias vocês precisam sair da tenda para buscar o maná. Não vai poder coletar para 2 dias. Coletou hoje, é para hoje. Coletou amanhã, é para amanhã. Parece a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, nos dê o pão de cada dia hoje. Parece que Deus está ensinando um povo que não depende dele. Parece que Deus está ensinando um povo a depender dele, dizendo assim: eu serei o pão de cada dia. Se você espera para hoje, você vai receber hoje. Se você espera para amanhã, você vai receber amanhã. Então Deus, em muitos processos da nossa vida de espera, Deus está trabalhando na nossa confiança. Deus está trabalhando o nosso coração. Deus tem a capacidade de mudar a nossa história de hoje para amanhã, irmão. E por que Ele não faz? Porque Ele está alinhando verdades ao nosso coração. Porque Ele está alinhando o nosso espírito para estarmos preparados a entrar no ambiente de promessa. Então o povo vai ter que receber do maná durante muito tempo para validar a eles o coração que eles possuem. E nós percebemos que nessas provisões, a maioria desse povo se perde. Porque é um povo insubmisso, é um povo desobediente, é um povo de dura cerviz, mas ali nessa provisão vão se manifestar também as pessoas que aprenderam a confiar em Deus. Então preste atenção em algo: o maná, a provisão não é o seu lugar final. A provisão só é um mecanismo de Deus preparar o seu coração e aperfeiçoar a sua fidelidade, para que quando você chegar na terra que Ele te prometeu, no ambiente que Ele te prometeu, na promessa que Ele te liberou, você esteja preparado para desfrutar. E deixa eu te dizer uma coisa, nós iremos entrar nisso, mas é importante como se espera. Porque Caleb vai dizer: eu tenho a força como nos primeiros dias. Quando ele vai tomar posse dessa promessa, ele tem a força como nos primeiros dias. Então não deixe o tempo tirar a sua força. Não deixe a espera tirar a sua energia. Esteja se renovando no Senhor, porque as promessas que Deus liberou sobre você, elas irão acontecer. Como nós falamos aqui, nós iremos nos apoiar primeiramente sobre o que Paulo propõe, a alegria na espera. A palavra alegria, ela vem do termo grego chara, que significa alegria profunda, contentamento interior e deleite. Então nós percebemos que é uma alegria interior, é um contentamento interior, é um estado de se deleitar em Deus. Eu quero ler um texto com vocês de João, capítulo 15, versículo de número 11, que diz assim: tenho-vos dito estas palavras, para que em mim
tenhais alegria. Ou tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria, permaneça em vós, e a vossa felicidade seja... Olha o que Jesus está dizendo ao seu povo, olha o que Jesus está dizendo aos discípulos, à multidão que está com ele. Eu tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vocês, e a vossa alegria seja completa. É tão interessante que, se nós analisarmos também o versículo de número 10, Jesus vai dizer no versículo anterior: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Perceba que a alegria que nós podemos desfrutar em Jesus está validada na sua palavra. A alegria, existe uma alegria natural, sim ou não? Existe uma alegria quando eu compro um carro, quando eu compro uma casa. Existe uma alegria quando eu prospero. Existe uma alegria quando se nasce um filho em casa. Existe uma alegria que são de questões naturais. Mas quando as nossas questões naturais não estão bem, e quando as dificuldades estão tomando o quadro da nossa vida, e quando a doença às vezes passa na nossa casa, e quando a porta de emprego se fecha, quando a crise financeira acontece, quando as coisas, o relacionamento não está bem, será que nós ficaremos debaixo de um estado de infelicidade, de tristeza profunda? Ou nós estaremos diante de um cenário de alegria mesmo passando um período de dificuldade? Nós precisamos compreender que, se nós não aprendermos a acessar uma alegria que não está atribuída a questões naturais, nós andaremos prostrados. Porque o próprio Jesus disse em João 16, versículo 33, digo-vos isso para que em mim tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas eu venci o mundo. E como que Jesus venceu o mundo? Com coragem. Então nós precisamos considerar que nós teremos aflição, ainda mais quando nós avaliamos que o mundo é o nosso inimigo, de que o mundo não irá facilitar para aqueles que servem a Jesus, que o mundo não irá facilitar para nós que estamos envolvidos em uma grande obra, envolvidos em uma obra da verdade. E é por isso que nós precisamos buscar uma alegria em Deus. Porque você há de considerar comigo que às vezes em Cristo, para cumprir um chamado, nós temos que abrir mão de coisas que gostamos, de coisas que amamos, ou talvez até de coisas que éramos apaixonados, e nós teremos que abrir mão, e nós teremos que substituir uma alegria passageira para uma alegria que é eterna. E como nós nos apoiaremos nessa alegria? Segundo o capítulo de número 15 de João, versículo de número 11, Jesus vai dizer que elas estão apoiadas em suas palavras. Então isso quer dizer que quando eu me apoio na palavra, que quando eu falo da palavra, que quando eu creio na palavra, eu vou trazer, Marcinha, a existência dentro de mim, essa realidade. Eu preciso compreender que o espírito da fé é um espírito que acredita, é um espírito que resgata do amanhã para o agora. Quando eu tenho fé, quando eu confio em Deus antecipadamente aqui, eu espero com expectativa sobre o futuro, eu espero com confiança, porque tem muita gente que espera sem segurança. Tem muita gente que espera na incerteza dos sentimentos, e essa pessoa ela não consegue se alegrar, porque eu estou esperando que aconteça alguma coisa, mas eu não sei se essa coisa irá acontecer, então isso me leva a ficar infeliz. Mas quando eu tomo posse do que Deus diz como uma verdade, quando eu tomo a palavra de Deus como uma verdade, isso vai alimentar o meu coração. Porque ora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso quer dizer, se nós não conseguimos ter alegria na espera, e se não conseguimos crer, isso quer dizer que está faltando palavra. Ou pelo menos está faltando acreditar no que a palavra diz. É por isso que nós temos que investigar o nosso coração, porque a maior guerra que acontece na nossa vida em relação ao diabo é que o diabo ele vai tentar colocar dúvida do nosso coração acerca das verdades de Deus. Perceba que no paraíso aconteceu essa questão. Tem muitas pessoas que dizem: o primeiro pecado do homem foi o da desobediência. Não, o primeiro pecado do homem foi o pecado da incredulidade. Quando ele duvida do que Deus havia dito, ele peca.
quando ele duvida do que Deus havia dito, porque a serpente disse: Deus está mentindo acerca do que ele disse para vocês. Agora Eva, duvidando do que Deus disse, come. Adão logo em seguida, estando com ela, come também. Então nós percebemos que o inimigo da nossa fé, ele vai tentar trabalhar promovendo incredulidade, porque se eu duvido eu não consigo esperar, se eu duvido eu crio o meu planinho, se eu duvido eu crio a minha rota, se eu duvido eu faço do meu jeito. Por quê? Porque eu não confio que o jeito de Deus é melhor, que o tempo de Deus é melhor, mas eu quero criar uma rota, um mecanismo, uma maneira, uma estratégia, uma fórmula de fazer com que aquilo que eu julgo que mereço aconteça rapidamente. Já percebeu que muita gente se perde nisso? Criando fórmulas mágicas, rotas rápidas, enquanto Deus quer trabalhar em nós no tempo? Porque nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo para nos amadurecer. Nada melhor do que o tempo para nos amassar, Dieguinho. Nada melhor do que o tempo para alinhar expectativa na nossa vida. Porque às vezes a gente bate a mão no peito para dizer assim: eu estou pronto. E Deus está olhando e está dizendo: não sabe de nada, inocente. Não está pronto nada. Mas às vezes o tempo chega para validar algumas questões nas nossas vidas. Por isso agradeça a Deus pelo tempo, agradeça a Deus pelo processo, porque o processo está lapidando ferramentas que você tem, o processo está aperfeiçoando o nosso caráter, o processo chamado tempo está nos preparando, queridos, para vivermos o melhor de Deus preparados. Então a gente percebe que Jesus vai dizer que nós podemos esperar com alegria no nosso coração, quando as palavras de Deus estão no nosso coração. E isso é extremamente importante. Como se espera? Porque você há de concordar comigo que nós podemos esperar em estado de tristeza. Nós podemos esperar reclamando, dizendo: Deus está demorando. Será que Deus não está me vendo aqui não? Será que Deus não está enxergando a luta que eu estou passando? Será que ele nunca disse isso, Samuel? Facinho, meu querido. Será que ele nunca disse isso? Deus, será que você não está me vendo não? Ou pelo menos já imaginou, ou pensou: parece que Deus não está vendo a minha luta, a minha dificuldade, o meu problema, a minha situação. Então, como se espera é extremamente importante. Porque se nós não esperarmos do jeito certo e no sentimento certo, nós podemos ter consequências. Como por exemplo o texto de Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Na última parte do versículo, Neemias vai declarar que a alegria do Senhor é a nossa. Perceba que, como eu disse, existe uma alegria que vem de Deus. Uma alegria que vem de coisas, uma alegria que vem de situações e uma alegria que vem de Deus. Então quando nós acessamos a alegria que é de Deus, essa alegria que é de Deus promove em nós o quê? Força. Se você acessa uma alegria que tem na palavra, se você acessa uma alegria que está no verbo que se fez carne, o que você é revestido? Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou querendo desistir, eu estou pensando em desistir, eu não estou conseguindo mais. Deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo existe uma força que te põe de pé para prosseguir uma milha, para continuar mais dias, para seguir o seu propósito. Então nós precisamos compreender que em Cristo existe uma alegria que nos põe de pé. Porque você já viu alguém triste de pé? Alguém triste anda como? Abatido, desanimado. Mas e alguém alegre? Se você levanta alegre, meu irmão, você levanta no dia positivo, dizendo: eu vou desbravar, aquele contrato vai ser fechado, o inimigo já caiu por terra. Você levanta positivo, você levanta com expectativa no coração. Mas se você foi abalado com relação à sua alegria, como que você levanta? Se você está triste, quer dizer que você perdeu, ou se você está entregando os pontos. Mas se você consegue acessar a alegria em Deus, mesmo em um estado que nada mudou, porque muitas das vezes a gente tem que acessar uma alegria em tempo de deserto. A gente vai olhar para a nossa volta e não vai ter nada sinalizando que as coisas estão mudando. Mas deixa eu te dizer, não é para olhar para as coisas naturais, é para olhar para Deus.
Porque em Deus é que a nossa esperança é restaurada, em Deus é que a nossa força é restaurada. Se a gente querer olhar para situações externas, a gente não vai ser nutrido de força. Porque às vezes a gente está debaixo de um processo onde tudo está desértico. Mas em Deus nós estamos apoiados em uma promessa. Em Deus nós estamos sustentados em uma alegria. Em Deus nós somos iluminados com paz. Então deixa eu te dizer uma coisa: permaneça na alegria do Senhor, porque essa alegria te fortalece. E como eu disse, importantíssimo é como se espera. Então olha para o seu irmão e fala assim: está esperando em Deus? Espera direito. Espera com alegria. Joga a tristeza para fora. Deixa essa tristeza embora, irmão. Joga a tristeza para fora. Joga o desânimo para fora. Por quê, pastor? Porque se você continuar esperando debaixo dessa tristeza, sabe o que vai acontecer? O seu corpo vai adoecer. Vai chegar lá cheio de problema. Eu vou mostrar. Provérbios 17, versículo 22. Diz assim: o coração alegre é o bom remédio para o corpo. Olha. Mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Eu sei que é difícil não ficar triste quando as notícias ruins chegam. Eu sei que é difícil, mas deixa eu te dizer, ficar triste um dia, mas deixar essa tristeza entrar no seu coração, destruir o seu relacionamento, destruir a sua família, destruir o seu trabalho, não. Por isso deixa eu te dizer, coloca combustível no seu coração hoje, coloca ânimo na sua alma hoje, tenha convicção no seu espírito hoje, que a sua promessa não depende de homem, a sua promessa está guardada em Deus, e Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, irmão. É por isso extremamente avaliar como se espera. Porque se nós esperamos com alegria, isso quer dizer que nós teremos vigor para desfrutar. Quem lembra de Caleb, eu disse? Esperou, mas quando ele tomou posse da terra da promessa, o que ele disse? Eu estou forte como antes. A questão é que quando Deus cumpriu o que Ele tem para cumprir na nossa vida, qual que vai ser o nosso estado físico? Qual que vai ser o nosso estado mental? Qual que vai ser o nosso estado emocional? Nós estamos nos cuidando? Porque deixa eu te dizer, se você tomar posse da promessa, o inimigo não está preocupado se você vai ter o bom carro, a boa casa, o dinheiro. Não. O inimigo, sabe o que ele está preocupado? Com a sua fé. O inimigo, ele quer abalar a sua fé, porque se ele abala a sua fé, ele abala você. E quando você chegar em tudo aquilo que Deus tem para você, você não tem saúde para desfrutar. O que adianta ter uma Ferrari na garagem, pastora, e não poder andar? O que adianta ter milhões no banco e não poder gastar porque não tem saúde? Então deixa eu te dizer, se guarda, irmã. Se guarda, irmão. Persevera em Deus. Persevera em Deus, porque Deus irá preservar as promessas e irá cumpri-las. Por isso não deixa ser introduzido no seu coração mentiras. Porque nada melhor e nada pior do que o tempo. O tempo pode te amadurecer, mas o tempo também pode te adoecer. Por isso nós precisamos avaliar como nós esperamos. Quando nós avaliamos isso, Paulo continua dizendo, ainda no versículo de número 12, alegrai-vos na esperança e sedes o quê? Pacientes na tribulação. Ou seja, paciência na tribulação. Para analisar comigo. São duas coisas que combinam, Marcinha? Paciência e tribulação? Duas coisas que não combinam para nós, sim ou não? Já viu? Paciência no meio de um período de tribulação, a gente fica meio impaciente. Se a luta está batendo na nossa porta, se a dificuldade está na nossa vida, o que a gente fica impaciente, querendo que ela vá embora logo? É uma visita nada agradável. A gente fala, dá linha, vai embora. Mas é uma coisa que não combina, mas é parte de um processo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 3 ao 5 diz assim: mas não somente isso,
como também nos gloriamos nas tribulações. Isso, nos gloriamos nas tribulações? Por que nos gloriamos nas tribulações? Porque aprendemos que a tribulação produz paciência, perseverança. A perseverança produz um caráter ou experiência aprovada. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do seu Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então você percebe que quando nós entramos debaixo de um período de tribulação, nós vamos entrar num processo de aperfeiçoamento. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer amadurecer, todo mundo quer ser um ser humano melhor, mas parece que a gente quer crescer num hotel 5 estrelas. A gente quer crescer numa sombra fresca, numa rede, com suco de laranja, de canudinho, tranquilo. Parece que a gente quer que Deus faça um upgrade no nosso CPU, né? Passa lá, formata e deixa tudo ok. Não é assim que funciona a vida. Às vezes a gente fala assim em situações que a gente olha para a nossa vida hoje, e a gente fala assim, eu queria ter a capacidade que eu tenho hoje, ontem. Eu queria, lá para os meus tantos anos, eu queria ter a mente que eu tenho hoje. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, não teria, irmão. Sabe por quê? Porque o que nos dá a mente que nós temos hoje é o processo que nós atravessamos. Por isso que quando nós avaliamos, e parte das nossas orações que nós oramos, e parte dos problemas que nós passamos são respostas às nossas orações, você já deve ter orado, me dá paciência, e aí Deus te dá algo para você aprender a gerar paciência. Porque Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Existe uma obra conjunta, existe um trabalho conjunto com Deus, aonde Deus precisa desenvolver em você habilidades que você já tem, mas que você ainda não tem aperfeiçoadas em você. E por isso nós iremos passar por processos. É por isso que menino e pessoas maduras é diferente. Menino, o que é um menino, uma menina? É alguém novo que não experimentou muito da vida. Mas alguém maduro é alguém que foi passando por etapas e foi aprendendo a lidar com dificuldades. Então, tudo na vida, quando nós casamos, o que a gente começa a passar? O índice de divórcio nos primeiros 5 anos de casamento é grandíssimo. Depois do 5º ano diminui. Por quê? Porque é um período onde as pessoas... Casar é fácil, continuar casado é fácil. Cláudio Duarte às vezes fala, né? Eu nunca tive desejo de separar, mas de matar diversas vezes. E às vezes a gente divorciar, não, mas matar, irmão, é por diversas vezes, de ambas as partes. Olha para aquele ser maravilhoso dormindo, fala, meu Deus do céu, Jesus, que vontade, né? Que vontade, Jesus. Mas você me deu temor. E a gente vai crescendo nas lutas, nas dificuldades, no dia a dia, nos problemas. Então, nós precisamos entender que parte desses processos difíceis da nossa vida, nós estamos aperfeiçoando ferramentas. Nós estamos nos tornando pessoas habilidosas. Então, amanhã, naquilo que você sente dor hoje, você vai poder curar alguém. Você vai ser um canal de cura de Deus. Por quê? Porque você foi ferido. Você sabe entender. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele é um advogado fiel, ele na posição de advogado, ele entende a dor do homem. Ele não é um Deus que estava no céu e que não reconheceu a estrutura humana. Ele se fez carne, foi provado em todas as tentações humanas. Então ele é um advogado que se põe a entender a causa do homem. Quando a gente passa por um episódio e a gente acompanha alguém que está passando um episódio que a gente já passou, é diferente. A gente consegue entender diferente, a gente consegue tocar diferente. Então não é uma coisa distante, não é uma coisa de ideia, é realmente uma vivência. Por isso que o conhecimento empírico é o conhecimento mais importante que nós podemos obter, que é o conhecimento prático. É o conhecimento onde você vai tocar e vai dizer assim, eu sei o que você está passando. Por quê? Porque eu passei. Porque eu o enfrentei. Então nós precisamos compreender que as tribulações não são interessantes, os problemas não são interessantes, as lutas não são interessantes, e nós não queremos, mas o que ela vai gerar? Por isso o recado para você é, se essa luta que você está passando não está te levando para lugar nenhum, não aceite.
Se essa luta ela só veio para te entristecer e para te oprimir, não aceite. Mas se essa luta ela veio com o propósito de te amadurecer, ei, vai para cima, irmão. Porque a gente percebe uma igreja dos nossos dias que elas promovem campanhas dizendo: pare de sofrer em 5 elos. Como assim? Campanha para parar de... Como que a gente vai parar de sofrer, irmão? O mundo é lugar de luta, de dificuldade. A campanha deveria ser: venha para cá aprender a como lidar com as dificuldades. Porque Jesus orou: eu não vou orar para que Deus te tire do mundo. O mundo é lugar de aflição. Mas eu vou orar para que Ele vos livre do mal, para que vocês sejam livres do mal. Então, o mundo é lugar de aflição. Jesus está dizendo assim: vai ter aflição, querido, vai ter problema, mas deixa eu te dizer, fica seguro que eu vou te livrar do mal. Fica seguro que eu vou te dar força. Fica seguro que eu vou te dar sabedoria. Fica seguro porque eu vou te sustentar. Então nós estamos crescendo. Você está crescendo, nós estamos crescendo. Quanto mais tribulações nós temos, mais a possibilidade de crescimento nós teremos. Por isso deixa eu te dizer, abraça, acolhe os processos. Acolhe os processos. Se Deus é que está trazendo os processos na sua vida, Ele tem um propósito final. Olha a história de José. 13 anos de processo. Para quê? Porque Deus deu a revelação do sonho, não deu? Deus mostrou para ele o que era o sonho, sim ou não? Mas e a capacidade de assumir a posição? Deus me deu um sonho. Você tem estrutura para estar lá? Deus falou que eu vou ser tal. Você tem estrutura para estar lá? Você tem as ferramentas? Não. Então deixa eu te dizer, o tempo vai te dar. As dificuldades vão te gerar. Tem muita gente que quer o sonho, quer desfrutar do final da vida de algumas pessoas. A gente olha para a vida de algumas pessoas que está lá no final, que chegou. Aí a gente fala assim: eu quero isso. Você esqueceu do processo? Você esqueceu da etapa que ele começou lá atrás, para chegar onde chegou? É por isso que muitas pessoas, sabe o que eles aplaudem? Eles aplaudem o nosso momento. E geralmente as pessoas que aplaudem o nosso momento teriam muita dificuldade de aplaudir a nossa história. A vida não é feita de momentos, a vida é feita de uma construção de histórias. Nós temos um processo que a gente chora e ninguém vê. Processo que a gente quer sumir e ninguém vê. Processo que o desespero está batendo na alma e ninguém vê. Processo que às vezes a gente parece que levantou mais desviado que crente e ninguém viu. Então só Deus conhece os problemas e as dificuldades que nós atravessamos. Mas deixa eu te dizer, você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, deixa eu te dizer, tem um processo sendo aperfeiçoado na sua vida. Você não parou, você não desistiu, você não ficou para trás. Você está aqui hoje, isso significa um sinal de que você continuou. Quando nós entendemos esse conceito de Paulo, nós vamos para o terceiro, ou para a terceira proposta que Paulo vai colocar para nós aqui no versículo de número 12. E ele vai falar assim: perseverai na oração. A palavra perseverança no grego é a palavra hipomene, que vem de duas conjunções: hipo, que é sob, e meno, permanecer. Nós temos 3 divisões. Nós temos sobre, sob e sub. Sub é embaixo, sob é entre e sobre é em cima. Então ele vai dizer que ele está sob, entre, meno, permanecer, que ele está entre uma estrutura que ele permanece. Ou seja, ele está estruturado em algo e ele está coberto por algo que faz com que ele permaneça. Isso é interessante porque é perseverança na oração. O que é que estrutura e o que é que cobre para que essa pessoa permaneça em oração?
Vou dizer de novo, o que é que estrutura e o que é que cobre para que essa pessoa permaneça em oração? É o que nós estamos falando. É a fé, é a confiança, é a esperança em Deus. É por isso que quando nós entramos no final desse versículo, ele vai dizer sobre algo tão importante, que é a orar. O que é oração para mim? Oração para mim é relacionamento. Oração é comunicação. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei orar. Não sabe orar, não sabe falar? Não sabe se comunicar? Sabe. Às vezes não sabe usar as palavras que gostaria de usar. Mas a comunicação todo mundo tem. E é extremamente importante a nossa comunicação com Deus. Por isso Paulo vai dizer, permaneçam ou perseverem na oração. Por quê? Você há de considerar comigo, imagine só, pastora, que eu seja alguém que faça promessas. Eu digo, pastora, Gessilda, eu vou te ajudar nisso. Aí você cria porque quando a gente fala que vai ajudar alguém, mesmo que a gente não dê um prazo, a pessoa ela cria uma expectativa e ela coloca um prazo. É assim a gente com Deus. Deus fala assim, vou fazer uma coisa, a gente coloca um prazo. E quando a gente não recebe aquilo que a gente queria receber dentro do prazo que a gente imaginou que fosse, a gente fica meio assim. Será? Aquele negócio todo. Então eu prometo, aí não acontece no prazo dela. Aí vem alguém de novo, fala, aí eu venho de novo e prometo de novo. Para fortalecer a promessa que vai acontecer. Mas passou mais um tempo. Então imagine só, com Deus. Deus libera algumas questões sobre as nossas vidas, Deus fala de algumas promessas, Deus tem as promessas bíblicas e Ele vai direcionando o nosso espírito no momento dos nossos devocionais, no momento da nossa comunicação, Fabão. Só que você há de considerar que existe um tempo para que aquilo aconteça. Só que, como eu disse, existe um tempo que nós validamos, criamos, imaginamos que o ideal ou vai se idealizar. E não, às vezes não acontece. E quando não acontece no tempo que nós imaginamos, sabe o que acontece? A gente começa a, muitas das vezes, duvidar, questionar, achar, será que Deus disse mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai operar? Você nunca passou um processo, não? Onde Deus está dizendo que as coisas vão acontecer, e quanto mais Deus diz que vai acontecer, mais coisa contrária acontece. Aí você para pensar, analisar, você fala assim, será mesmo? Processo de Jó, imagine só. Perde uma coisa, perde outra, perde outro, perde outro, só tem o resto, não tem nem saúde. A mulher que tem é desviada. Perdeu tudo. Ele entrou num desespero tremendo da vida dele, aonde ele não esperava muita coisa, mas ele esperava que Deus ia mudar a sorte dele. Ele entendeu todo o processo, ele entendeu toda a estrutura, ele aprendeu a confiar em Deus, diante de um relacionamento que ele desfrutou com Deus, questionou Deus demais, mas Deus vai colocar Jó no lugar dele, dizendo, falando, quando eu criava a terra, antes você estava, né? Então, fica aí que eu tenho controle da situação. Parece que às vezes Deus tem que dar uma lapada na gente, para a gente entender algumas questões, porque às vezes a gente parece que quer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Parece que a gente quer ensinar a Deus o tempo que Ele tem. Parece que a gente quer desenhar para Deus. Deus, não, é assim, assim, assim. Aí parece que Deus olha para a gente e fala assim, ei, quando eu estava fazendo você, quando eu estava estruturando, onde você estava? Então aqui, muito ajuda quem não, fica quietinho. Então parece que Deus vai fazer essa estrutura. Quando nós olhamos para essa expectativa, a gente entende que na espera pode ser um perigo de afetar o nosso relacionamento com Deus. Porque imagine que você comunique com alguém que você não tenha certeza que essa pessoa está retornando a comunicação a você. O que isso faz? Atrapalha o seu relacionamento com a pessoa. É por isso, como se espera, é extremamente importante, porque às vezes Deus se silencia. Existem episódios que Deus se silencia. Existem episódios que a gente parece que está sem sinal. E isso não quer dizer que nós estamos sem sinal. Isso quer dizer que existem períodos que nós atravessamos processos aonde nós não iremos entender, muitas das vezes. Mas nós precisamos perseverar na comunicação. Porque o que é um relacionamento sem comunicação? O que é um relacionamento maduro sem alguém que dialoga, que conversa? Porque se Deus deseja fazer alguma coisa a partir da sua vida, o que Ele precisa fazer? Ele precisa se comunicar com você.
Quando a gente vê na Bíblia, no caso da história de Eli, o texto bíblico diz que as visões eram escassas e Deus raramente se comunicava. A gente fala assim, por que Deus não fala? Por que as visões raramente acontecem? Aí a gente vai para dentro da casa sacerdotal e a gente vai começar a avaliar o estado de relacionamento que essa casa tem com Deus. Primeiro, é uma casa que rouba o sacrifício de Deus? É uma casa que rouba as ofertas que são apresentadas a Deus? É uma casa de filhos do diabo, filhos de Belial, que adulteram na porta do templo? É uma casa que honra mais o homem do que a Deus, porque Eli é cego, porque não só cego fisicamente, mas espiritualmente, porque ele prefere honrar os seus filhos do que a Deus. Então a gente percebe que o relacionamento de Deus com o homem não é porque Deus não quer se comunicar, é porque o homem não quer parar para ouvir o que Deus tem para falar. Então a gente precisa entender que Deus sempre deseja falar. Deus sempre deseja se relacionar conosco, se comunicar conosco, mas nós precisamos perseverar. Porque tem dia que parece que o céu está de bronze. Tem dia que parece que a gente ora e a oração não passa nem da porta do quarto que você está orando, irmão. Tem dia que você ora 5 minutos, parece que você está orando 2 horas. Mas deixa eu te dizer, nesses dias Deus também está te ouvindo. Nesses dias Deus também está te assistindo. Deus também está te escutando. É por isso que você não pode ser movido pela sua alma. Porque a fé, a vida cristã não é movida pela emoção. A alma tem dia que ela vai dizer para você está tudo certo, mas tem dia que ela vai dizer que está tudo errado, porque você oscila, você muda. Mas o Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Por isso ele não muda. Ele se relaciona na mesma medida que você. É por isso que independente se você está sentindo arrepio na sua oração, isso não quer dizer que ela foi mais espiritual ou menos. Você precisa fazer ações espirituais por aquilo que você sabe. Eu oro porque eu sei que tem que orar, e porque eu sei que Deus está me ouvindo, e eu não estou sentindo, mas eu estou fazendo porque eu sei que Ele está me ouvindo, e aí ponto. Porque é assim que funciona. Por isso Paulo vai escrever à igreja, perseverem em oração. Porque quando eu persevero em oração, sabe o que vai acontecer? Deus vai sinalizar qual é o próximo passo. Mas deixa eu te dizer, se o tempo roubou o seu lugar de comunicação, isso quer dizer que você está sem rede. Se a luta roubou você do lugar do relacionamento, isso quer dizer que Deus não está conseguindo falar com você. Isso quer dizer que Deus não está conseguindo te dar o próximo passo. E deixa eu te dizer, tem um problema nisso. Porque às vezes o próximo passo seria hoje, mas a gente não compareceu ao nosso lugar secreto. A gente não compareceu ao lugar aonde Deus se comunica com a gente. O lugar aonde Deus fala ao nosso espírito. É por isso que nós precisamos considerar que um dos pilares fundamentais para a nossa vida cristã é relacionamento com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então a gente percebe que a verdade não é um conceito. A verdade não é uma verdade, a verdade é uma pessoa de relacionamento. Tanto é que a palavra conhecimento, ela traz a ideia de alguém entrando por um quarto, um homem ou uma mulher, e se apresentando nu, intimidade. Isso quer dizer que nós percebemos muitas pessoas que são teólogas, que não são da fé, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, que sabem conceitos teológicos e que não creem na existência de Deus. Porque conhecimento bíblico no sentido de letra não é agente de transformação. Eu preciso conhecer a letra? Sim. Eu preciso me debruçar no conhecimento doutrinário? Sim. Mas eu preciso me aprofundar no relacionamento com Deus. Eu preciso tocar essa verdade. Eu preciso ter a minha experiência em Deus. Eu não posso viver da experiência da Gessilda. Eu não posso viver da experiência da minha esposa. Quando eu olhava para minha esposa, quando eu me converti, eu dizia para ela: como assim? Como ouvir Deus? Como isso? Como aquilo? E eu percebi aquilo no óculos de alguém. Mas eu quero a minha. Eu quero a minha experiência. E a minha experiência, ela não é válida para doutrinar uma igreja. Mas a minha experiência, ela é válida para estabelecer
fundamento na minha vida. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu desfrutei em Deus, eu sei as questões que eu vivi no Altíssimo. Então é isso que fundamenta a nossa vida. É por isso que ponte de libertação é conhecimento bíblico e relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. Então o diabo, ele quer afetar o seu relacionamento com Deus. Ele quer fazer você duvidar, ele quer que você não compareça a esse lugar de oração, de comunicação. Por quê? Porque se você não está lá, você pode ouvir alguma voz te sinalizando um caminho que não seja de Deus. Alguém pode chegar e falar assim: Gessilda, vai para a direita, mas Deus está falando, vai para a esquerda. Mas porque a gente não compareceu, como é que fica? Quem não refina o seu ouvido para entender qual é a voz de Deus, ouve qualquer voz como se fosse a voz de Deus. É por isso que nós precisamos amadurecer no lugar do relacionamento. Já percebeu que alguma pessoa pode ligar para você, você conhece tanta a voz dela, que quando ela fala, você sabe quem é? A questão é, a gente sabe discernir a voz de Deus? A gente sabe discernir o que é de Deus? Porque um dos dons que a igreja tem mais precisado desenvolver nesses últimos dias é o discernimento. De discernir quando Deus está falando, quando Deus está direcionando, quando Deus está comunicando. E aí a gente se move. Porque é como Moisés dizendo: nós não levantaremos tenda se o Senhor não mandar a gente seguir. Porque a gente não está preocupado com a terra da promessa, a gente quer carregar a presença. A gente é tabernáculo vivo, a gente quer andar na presença, a gente quer que a presença ande na gente. Só que não tem como a presença andar com a gente, andar na gente, se a gente não se comunica com essa presença, se a gente não comparece ao lugar que essa presença flui. Por isso Paulo está dizendo, o resultado de como você espera é o resultado de como a sua ligação de comunicação está com Ele. Porque se você está desligado, deixa eu te dizer, o diabo vai introduzir mentiras no seu coração e você vai estar triste diante de Deus. Mas se você está conectado à verdade, a mentira não irá ter lugar no nosso coração. A igreja vive debaixo de uma base de verdade. A igreja vive debaixo de uma verdade de vida e não de uma mentira de morte. A igreja é viva, porque a igreja crê, e a igreja que crê no Filho de Deus é uma igreja que flui em vida. E essa vida flui de dentro, não é sobre coisas naturais, não é sobre coisas externas, é sobre uma vida que foi depositada em nós, é sobre a vida de Deus, é sobre a vida Zoe, é sobre o Espírito da verdade. E aí eu vou para o encerramento, porque eu acho que já deu meu horário. Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga assim: espere em Deus, confie em Deus, mesmo, diga forte, mesmo que as dificuldades estejam contra você, continue acreditando, porque você se tornará um portador, uma portadora das bênçãos de Deus. Então persistam e perseverem em Deus, porque Deus irá cumprir as suas promessas. Se coloque sobre os vossos pés em nome de Jesus. Se você puder colocar 1 minuto as mãos no seu coração, por gentileza. Pai, nós estamos debaixo dessa unção. Nós estamos debaixo desta palavra dos céus. E nós, ó Pai, nos apoiamos nessa confiança. Nós nos apoiamos no Senhor, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que não será a tribulação, que não serão as lutas, que não serão as dificuldades que irão nos roubar do lugar que nós devemos continuar.
Pai, nós vamos permanecer em oração, nós vamos permanecer felizes e alegres, porque nós temos uma expectativa de certeza no Senhor. Pai, nós iremos, ó Pai, permanecer alegres e esperançosos, porque o Senhor que prometeu irá cumprir. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa que está aqui vai sair daqui energizada, vai sair daqui de pé, vai sair daqui fortalecido, vai sair daqui fortalecida, não porque recebeu uma palavra humana, não porque recebeu uma palavra de homens, mas porque recebeu uma palavra da tua verdade, uma palavra que vem do teu trono, Pai, e nós estamos sendo energizados para continuar a caminhada, para continuar a perseverança, para continuar seguindo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados nesta caminhada, nós estamos sendo lapidados, ferramentas novas estão chegando, ferramentas que já estão sendo afiadas, porque, meu Deus, o Senhor tem uma grande obra, o Senhor tem coisas maravilhosas, e nós confiamos no Senhor. A nossa força não está atribuída a questões externas, a nossa, meu Pai, alegria não está atribuída em questões externas, a nossa força está em Ti, a nossa alegria está no Senhor, a nossa paz, ela vem de Ti. Por isso nós oramos e acessamos em Ti tudo aquilo que nós precisamos para esse tempo e para esta estação, porque a esperança estará conosco, porque nós esperamos em Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado pela oportunidade, foi um privilégio estar com vocês. Obrigado, pastor.